É nóis, tripulação rubro-negra. Galera, estou trazendo aqui um vídeo bem legal que fala sobre o Gabigol e todos os ídolos da história do Flamengo. Realmente, o Gabigol é o maior ídolo depois de Zico? Vamos acompanhar esse vídeo e tire as suas conclusões. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil neste domingo e ainda no gramado, durante a comemoração do título, o Gabigol deu uma entrevista e disse que não vai ficar no clube, vai jogar no Cruzeiro no ano que vem. Essa era uma novela que já vinha se arrastando fazia um tempo, em determinado momento até parecia que o Gabigol podia ir para o Palmeiras, por exemplo, e acabou se acertando com o Cruzeiro. A saída do Gabigol, como ela aconteceu, é o que está sendo discutido em tudo quanto é lugar, né? Então não vou aqui discutir a decisão do Gabigol, a decisão do Flamengo, a decisão do Cruzeiro, como tudo isso foi feito, porque é o que os programas têm feito e a ideia aqui do quadro é justamente não falar sobre os assuntos que todo mundo está falando. Vou pegar um outro viés aqui, porque muita gente está falando que o Gabigol vai deixar o Flamengo como o segundo maior ídolo da história do clube, atrás apenas do Zico. Afinal de contas, Zico é intocável no Flamengo. Uma coisa que me incomoda um pouco nesse tipo de coisa quando surge, ainda mais com um jogador assim, uma coisa muito no calor do momento, o jogador ainda tá em atividade, tá saindo do clube ou tá encerrando a carreira, alguma coisa assim, é que vem sempre esses títulos muito superlativos. E daí nada contra o Gabigol nesse caso, porque o que eu vou falar aqui não tem a ver com o Gabigol, mas tem a ver com a desvalorização que às vezes se faz da história do Flamengo. Parece que o Gabigol em 5 anos fez muita coisa mesmo, mas fez coisa suficiente para ficar como o segundo maior da história do clube no piloto automático, sem que haja uma discussão sobre outros nomes possíveis para esse posto. Eu entendo que para as gerações mais novas, o Gabigol é a grande referência. As gerações mais novas, que nem são tão novas assim, gente com mais de 20 anos, vai ter o Gabigol como grande referência porque pegou um Flamengo que tinha um Flamengo de crises financeiras, um Flamengo que chegou a jogar Campeonato Brasileiro lutando para não ser rebaixado, Flamengo com elencos muito fracos, muito abaixo da média histórica do Flamengo. Então esses torcedores vão ter uma referência dessa geração muito grande e como símbolos ali de um Flamengo grande, poderoso, vitorioso. Mas o Flamengo grande, vitorioso e poderoso não se limita ao atual. Várias gerações de Flamengos foram grandes vitoriosos. Só que daí vai falar, mas esse ganhou 2 Libertadores, esse ganhou 2 Brasileiros, esse ganhou 2 Copas do Brasil. É verdade. E outros Flamengos não ganharam tanto, né? O dos anos 80 ganhou um Mundial e 3 brasileiros ali na primeira metade dos anos 80, né? Que eu não estou contando 87 porque 87 foi na segunda metade, já foi um time de transição, mas eu chego nisso ainda, mas em outras épocas, ganhar título não era tão simples assim. Primeiro que a concorrência era absurdamente mais forte, porque todos os grandes jogadores brasileiros jogavam no Brasil. Então, quando você enfrentava o Botafogo, por exemplo, nos anos 60, ou o Vasco no final dos anos 40, o Flamengo basicamente estava enfrentando metade da seleção brasileira, né? E uma seleção brasileira, no caso dos anos 60 do Botafogo, uma seleção brasileira bicampeã do mundo, né? Metade era do Botafogo, metade do Santos, maneira de dizer, né? Exagerando um pouco. Dos anos 40 uma seleção brasileira vice-campeã mundial e tinha a base no Vasco. Então, você pegava grandes esquadrões, era complicado. Além disso, não existia Libertadores, dependendo da época que a gente está falando, dependendo do jogador que a gente for recorrer como grande ídolo do passado. E mesmo o Campeonato Brasileiro não era uma coisa tão valorizada. E não existe a Copa do Brasil também, como se existisse só em 89. Então você está comparando coisas muito diferentes. Num período que quando você jogava Libertadores, jogar com o Peñarol, que até o time que eliminou o Flamengo nessa edição, né? Mas jogar contra o Peñarol era jogar contra metade da seleção uruguaia. É como se como se o Peñarol de hoje, o Peñarol e o Nacional, ainda tivessem jogadores como o Valverde, né, como o próprio De La Cruz do Flamengo, né, até pouco tempo atrás o Cavani, como se todos eles ainda tivessem feito toda a sua carreira em Nacional e Peñarol, porque era o que acontecia na época. Então você jogava Libertadores, você pegava um time argentino na Libertadores, você estava pegando um jogador da seleção argentina, titular da seleção argentina e os destaques da seleção argentina. Hoje você até pega um ou outro que sobrou, o River Plate tem, por exemplo, mas
não são muitos, e muitas vezes são coadjuvantes da seleção. Naquela época você pegava os melhores, então era muito mais difícil ganhar uma Libertadores. Sem contar a questão de arbitragem, questão de clima, de intimidação, todas essas coisas. Estou falando só na questão técnica mesmo. Então, não dá para também querer julgar os jogadores do passado por não conquistarem títulos que no presente são mais acessíveis. E o time atual tem todo o mérito de conseguir. Ele é acessível para um monte de time. E o Flamengo que está conquistando. O Flamengo e Palmeiras que tem conquistado mais. Agora o Botafogo está querendo entrar nessa, né? Outros times não estão ganhando, né? Sei lá, o Corinthians, o São Paulo, o Vasco não estão ganhando esses títulos. Verdade. Tem o mérito do Flamengo. E o Gabigol está entre os maiores jogadores da história do clube. Mas vamos lembrar outros jogadores que merecem um pouco estar nessa discussão? Por exemplo, o Zizinho. O Zizinho, para muita gente, era o maior jogador da história do futebol brasileiro até o surgimento do Pelé. Daí eu estou falando cronologicamente, né? Quando o Pelé surge como vira o maior jogador da história do futebol brasileiro. Para muita gente, esse posto estava com o Zizinho. E o Zizinho era o ídolo do Pelé. O Zizinho jogou boa parte da sua carreira no Flamengo e tinha que jogar uma época em que o Flamengo tinha que disputar com o esquadrão do Vasco. Né, o Vasco tendo o melhor time do Brasil naquele momento. Então era um período em que o Zizinho carregava um Flamengo que era forte, mas tinha mais limitação do que o seu principal rival, e ainda assim ele conseguia brilhar. E ele foi o grande jogador do Brasil na Copa de 50. Como jogador do Flamengo foi justamente quando ele estava se transferido para o Bangu. Então, e na época o Castor de Andrade botaram uma grana lá e ele se mudou do Flamengo para o Bangu. E então o Zizinho é um jogador gigante, é um jogador que tem muito espaço na história do Flamengo. Pegando outro jogador um pouco mais das antigas, o Dida. O Dida era o grande ídolo do Zico. O Dida era a referência do Zico no Flamengo, jogou nos anos 50 e 60 no Flamengo, então ele também tem um problema de pegar um momento em que o Flamengo não tinha tantos recursos quanto um adversário, quanto um rival, no caso o Botafogo, né? Pegou a época do Botafogo do Garrincha, e o Dida foi um grande jogador. O Dida foi o maior artilheiro do Flamengo na década de 50 e o maior artilheiro do Flamengo na década de 60, sendo que ele joga no Flamengo na década de 60, ele joga só até 63, porque depois ele se transfere, já fim de carreira, se transfere para a Portuguesa. Então, o Dida, mesmo jogando só 3 ou 4 anos na década de 60, daí a conta, não sei se ela inclui o ano de 1960, mas ele se tornou o maior artilheiro do Flamengo da década de 60. Você vê como ele era grande, como ele era importante, como ele carregava o Flamengo. E, inclusive, depois da saída dele, o Flamengo passa por um período de vacas magras. Ainda pegando caras das antigas, o Leônidas, que se o maior jogador do Brasil de todos os tempos, até o momento em que surgiu Pelé, não fosse o Zizinho, é porque era o Leônidas. Leônidas também fez carreira grande no Flamengo. O Leônidas é tido como um dos responsáveis pelo Flamengo se tornar um clube extremamente popular, porque o Flamengo, quando estava abrindo seu espaço para atletas negros, tinha já o Domingos da Guia, o Fausto, contrata o Leônidas, que era o maior jogador do Brasil na época. O Leônidas foi eleito o melhor jogador da Copa de 58, por exemplo, foi o artilheiro daquela Copa. E daí o Leônidas era jogador do Flamengo nessa época. Então, olha o tamanho do cara. O Leônidas tem média de mais de 1 gol por jogo com a camisa do Flamengo. E depois ele sai já no fim de carreira, inclusive tem uma passagem brilhante de São Paulo. Inclusive o fim de carreira dele nem foi tão fim assim, porque ele ainda jogou bastante no São Paulo, e ele é responsável direto pela transformação do São Paulo num clube de massa na cidade de São Paulo. Tanto é que o São Paulo até criou um mascote homenageando o Leônidas da Silva, o Diamantino. Então o Leônidas era um jogador gigante e foi enorme pelo Flamengo também. E ele tem uma influência na história do Flamengo muito grande. Então você não pode simplesmente ignorar o papel do Leônidas. E muitas vezes esses jogadores que eu estou mencionando aqui, eles são esquecidos nessas discussões. Tem o Carlinhos. Carlinhos também era um meia que como jogador, foi um grande jogador do Flamengo, talvez não no nível desses outros que eu falei aqui, mas acabou sendo uma figura muito histórica no Flamengo, porque depois ele vira técnico do Flamengo. Na verdade ele vira um auxiliar que muitas vezes acaba entrando como interino e leva o Flamengo a grandes conquistas, como o bicampeonato brasileiro, 87, 92, eu estou contando 87, tá? Ele leva o Flamengo
a outras grandes conquistas, e é uma figura muito querida pelos flamenguistas, porque ele encarna muito o que é ser Flamengo. Ele é flamenguista, ele era flamenguista, né, de infância, tudo, então virou uma figura muito ligada à ideia de ser flamenguista. E daí vamos pegar dois outros jogadores dos anos 80, que esses sim, às vezes são mencionados na discussão do Gabigol, sobre o segundo maior jogador da história do Flamengo, claro, Zico primeiro, esses dois até são mencionados. Na verdade, naquela geração dos anos 80 são vários que mereciam menção, né? Tem o Adílio, que faleceu recentemente, inclusive, o Andrade, o Nunes às vezes entra, não como segundo maior, mas top 10 ali, o Nunes muitas vezes é mencionado, né? Mas são dois jogadores que entram mais nessa discussão, o Júnior e o Leandro, né? O Leandro fez toda a carreira dele no Flamengo, é uma figura que até hoje é muito presente no dia a dia do Flamengo, porque frequenta o clube, aparece nos eventos, é indiscutível o amor que ele tem pelo Flamengo, e o torcedor do Flamengo reconhece muito isso. E como jogador era um monstro, né? Para muita gente foi o melhor lateral direito que o Brasil já teve. Tecnicamente falando, é bem válido fazer essa discussão. Ele, no final das contas, não vai ter a carreira com os títulos que outros tiveram, porque ele deu azar de a seleção brasileira em que ele jogou, a principal que ele jogou foi de 82, acabou não conquistando o título que merecia ganhar, e depois ele ficou fazendo carreira no Brasil, ganhando muitos títulos. Quando ser campeão brasileiro valia tanto quanto ser campeão italiano, ser campeão espanhol, ser campeão da Premier League, porque o Campeonato Brasileiro tinha os grandes jogadores do Brasil na época, né? A seleção de 82, que era a seleção que praticamente só tinha craques, todo mundo jogava no Brasil, né? Tirando o Falcão, que jogava na Roma já, o resto todo mundo jogava no Brasil. Então, assim, eram alguns dos melhores jogadores do mundo, a melhor seleção do mundo na época. Os jogadores você via no Campeonato Brasileiro todo fim de semana, ou só no segundo semestre, né? Porque o primeiro era estadual. Então, o Júnior jogava nessa época, e é um jogador que tem que ter um carinho ali, tem que ter uma consideração nesse tipo de discussão. O outro é o Júnior. O Júnior, que também fez parte dessa geração, daí o lateral esquerdo, né? Um lateral esquerdo destro, o que era muito incomum na época. Hoje é mais comum a gente ver jogador pontas ou laterais jogando com a perna invertida. Na época era raro. Exímio batedor de falta, fez parte do Flamengo tricampeão brasileiro no começo dos anos 80. Ele sai, ele não faz parte da campanha de 87, por exemplo. O Leandro faz, como zagueiro ele faz, né? E depois o Júnior volta, e depois ele ainda comanda um time cheio de garotos a ganhar de novo o Campeonato Brasileiro de 92, e que poderia ser o início de uma outra geração muito vitoriosa do Flamengo. E só não foi porque o Flamengo começou a ter muito problema financeiro e começou a ter que vender seus jogadores, porque era uma geração do Flamengo que tinha Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, Marquinhos, que acabou nem explodindo tanto na carreira, mas era um grande jogador, o Djalminha, o Júnior Baiano. Era uma geração absurda da base do Flamengo, que ajudou o time a ser campeão brasileiro em 92, ganhando de um excelente time do Botafogo na decisão, eliminando o São Paulo, campeão do mundo, e o Vasco, um time espetacular do Vasco, no quadrangular semifinal. Esse time do Flamengo, cheio de garotos, ganha o brasileiro, comandado pelo Júnior, o Júnior assim, sendo a grande figura dessa equipe. Só que depois essa geração acabou se espalhando e brilhando com outras camisas. Então o flamenguista acabou não tendo nessa geração uma referência de, nossa, um Flamengo super vitorioso. É uma geração que é lembrada, sim, é lembrada com carinho, mas como uma geração de base, uma geração formada no Flamengo, mas que não brilhou, né? Então, quando você vai pegar os grandes títulos, tudo, os jogadores dessa geração não entram na discussão, porque eles ganharam muito com outras camisas. Mas é muito injusto eles não terem essa consideração, o Júnior não ter essa consideração como um cara que fez parte desse time, e ele foi fundamental naquele título. Sem o Júnior, o Flamengo não ganhava aquele título de 92, porque ele jogou demais como volante, mas também porque ele era uma figura experiente que ajudava a liderar esse grupo de garotos que talvez tivesse dificuldade numa reta final de Campeonato Brasileiro, jogando com tanta responsabilidade. Então esses jogadores mereciam entrar mais numa discussão ali, né? Parece que o Gabigol entra em segundo lugar como um piloto automático, porque ele acabou sendo o grande símbolo desse atual Flamengo, né? Do Flamengo de 2019 para cá. Um Flamengo que tem ganhado praticamente tudo que disputou, né? Só não ganhou o Mundial de Clubes, de resto ganhou todos os torneios que disputou. Um Flamengo que recolocou, um time do Flamengo que recolocou o clube numa rota de glórias que tinha se afastado um pouco depois aí de um período de tentar, de reestruturação do clube, mas
ele é uma figura histórica, mas outros jogadores mereciam também ser discutidos. Se no final das contas você chegar à conclusão de que o Gabigol realmente é o segundo melhor jogador do Flamengo, maior jogador da história do Flamengo, tudo bem. Mas eu só acho que colocar no piloto automático só porque a lembrança afetiva é mais fácil, mais imediata, para mim parece também um pouco de não querer olhar um pouco o que foi o passado desse clube. Porque o Flamengo não é o que é, o clube mais popular do Brasil, principalmente, simplesmente porque ele é porque teve várias gerações e vários jogadores que levaram o Flamengo a patamares que fizeram com que tanta gente se apaixonasse por esse clube. Então esses jogadores mereciam entrar nessa discussão ali. Não é tão simples assim. O top 10 de maiores jogadores da história de qualquer clube brasileiro vai ter muitos jogadores espetaculares que fizeram parte dessa história, da história de cada um desses grandes clubes. Jogadores que hoje nem ficam mais no Brasil. Jogadores que o equivalente de hoje atual dele não joga mais no Brasil, faz 2, 3 anos no Brasil e depois já vai embora, Então esses jogadores ficavam aqui. Então o Flamengo tem alguns desses jogadores ao longo de sua história, jogadores que no padrão de hoje já estariam jogando na Inglaterra, na Espanha, na Itália, não estariam jogando no Brasil ainda, Então a gente não pode ignorar isso. No meu ranking, eu até coloco o Júnior ainda como segundo maior jogador da história do Flamengo, pelo que ele fez nos anos 80, mas também pelo que ele fez nos anos 90. E porque ele representa muito também essa paixão pelo Flamengo, o símbolo do que é Flamengo, uma figura que até hoje frequenta muito o Flamengo, tudo. E eu, por isso, eu ainda coloco, por exemplo, o Júnior como o segundo maior jogador da história do Flamengo. E como terceiro, eu já não fico na dúvida também. Eu acho que o Gabigol entra já, no meu ranking, ele até entra na discussão como terceiro, mas eu pensaria muito ali, teria que até me aprofundar ali em algumas coisas para cravar ele terceiro, aí considerando Zizinho, considerando Dida, por exemplo, se Leônidas também, se não eram jogadores que poderiam estar nessa terceira posição. É isso aí, galera. Se você curte esse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente. Valeu, até o próximo.